Sejam todos muito bem-vindos. Uma quinta-feira de feriado, 1º de maio, Dia do Trabalhador. E vocês aqui comigo. Como eu posso ser mais feliz e grata de estar aqui com vocês, de vocês estarem aqui comigo. Andei por umas semanas aí sumidinha e tô voltando. E como pode melhorar ainda mais, né? Eu conheci a Amanda há um mês atrás e já tava assim, acho que eu tenho que trazer a Amanda pra falar aqui também, aqui comigo. E tá sendo grande contribuição às nossas trocas e eu tenho certeza que também vai ser pra vocês, né? Então, sejam muito bem-vindos, boa noite. Eu tô muito feliz de vocês estarem aqui, acho que a Amanda ainda não entrou. Mas eu já vou fazendo a apresentação aqui, falando. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever aqui que eu leio os comentários, tá? Encaminha lá para os seus amigos, encaminha os aviãozinhos e como pode melhorar ainda mais tudo isso. Então, o tema dessa live de hoje é seus desafios, né? Escondem tesouros. Você está pronto ou pronta para reconhecê-los? Porque eu sei que nós muitas vezes estamos passando por diversos desafios, e sempre é um desafio, às vezes é um desafio, depois é outro. São diversos desafios. Boa noite, Carol. Diversos desafios que nós temos. E por isso que eu quis trazer aqui a Amanda, que eu vejo que ela é um exemplo aí de superação, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Débora Barros, eu sou terapeuta e facilitadora de barras de Access, treinadora. Hoje, a nossa conversa, ela vai... Oi, Tassi, boa noite! Como pode melhorar ainda mais? A Amanda chegou já. Então, hoje a nossa conversa, ela vai além de qualquer motivação. Ela é um convite para que você comece a se enxergar além dos seus limites. E, na verdade, limite é o que nós temos na mente, né? E muitas vezes, cada limite a gente vai tendo que destruir, descriar e próximo nível. Eu falo muito com a Amanda que parece que a gente tá num game. E aí a gente vai pro próxima fase. O que mais é possível, como pode melhorar. Então, muitas vezes, como a gente enxerga esses desafios que nós temos na vida? A gente enxerga com a questão da lamentação, da tristeza, do vitimismo, ou nós vamos enxergar estes desafios a partir das possibilidades e de como pode melhorar, né? Então, o tema é: seus desafios escondem tesouros. Você está pronto ou pronta para reconhecer esses tesouros? E essa pergunta, ela pode mudar tudo. Porque muitas vezes o que a gente chama de obstáculo é, na verdade, uma força maior querendo despertar algo na gente. Algo dentro da gente. Essa semana eu também postei um Reels que a pessoa tava lá chacoalhando. Então, muitas vezes, para as coisas da nossa vida se ajeitarem, é necessário alguns chacoalhões. Muitas vezes, existem alguns desafios para que a gente realmente evolua mais um nível. Boa noite, Cris. Boa noite, Larissa. Boa noite, Josi. Como pode melhorar? Sejam todos bem-vindos. Então, hoje você vai ouvir uma história real e inspiradora de superação. E também, além disso, nós vamos te entregar algumas ferramentas práticas para que você comece sua própria transformação agora mesmo. Então, fica até o final, hein? Fica até o final. E quem entrou agora, por favor, manda o aviãozinho que tá aqui embaixo para os amigos, para todo mundo aí, porque eu tenho certeza que em algum momento essa live vai tocar vocês, tá? E vai contribuir com a consciência de vocês. Então,
Manda o aviãozinho, manda o coraçãozinho para que o Instagram entregue para muito mais pessoas essa live e como pode melhorar ainda mais. Então vamos lá. A convidada que nós temos hoje é a Amanda Rubio. A Amanda, ela é um exemplo vivo de escolha, Você escolhe como você vai olhar para a situação que você está vivendo. E muito disso as situações que nós estamos vivendo, elas acontecem na nossa vida. E qual a mentalidade que nós vamos tratar dessas situações? Isso define muito o nosso destino, né? Então, como você escolhe para olhar as situações que está acontecendo na sua vida, é isso que vai definir depois a sua chegada, como será a sua chegada. Então, após viver uma fase de tetraplegia, a Amanda, ela recebeu, assim, foi assaltada e levou um tiro na coluna. E ela recebeu um diagnóstico de tetraplegia. E ela, por algum tempo aí, foi diagnosticada que ela ia ficar assim. Mas ela não se sucumbiu a esse diagnóstico. Então, hoje, ela faz provas de 5 quilômetros e segue dizendo sim para a vida. E a meta dela é voltar a correr. Oi, mãe, boa noite! Então, ela também tem recebido sessões de barras de Axis e ela vai estar com a gente agora na próxima classe. Então, vai ter uma classe agora dia 4 de maio, de barras de Axis. A Amanda e o marido dela vão participar, porque ela adora. E assim, ela vai compartilhar aqui as experiências que ela também tem com as barras de Axis, tá? E eu vou chamar ela. Acho que a Amanda tá aqui. Amanda, minha mãe pediu pra participar. Amanda, pede pra participar. Acho que a Amanda tá aí. Tá aí, Amanda? Acho que eu vi ela. Pede pra participar. Deixa eu ver se a Amanda tá aqui. Peraí. Você aperta pra pedir pra participar. Eu vi que a minha mãe... Um dia eu faço live com você, mãe. Amanda, seja muito bem-vinda! Seja muito bem-vinda. Não entrou ainda. Eu aceitei. Ei, como pode melhorar? Peraí, que só ficou. Aí, tava um corte aqui na tela. Isso. Aí, Adoro. Teve uma live que eu fiquei procurando, apareceu cada uma. Jesus, deu certo aqui. Eu Oi, só comentei. Tô. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda, Amanda. Obrigada. Boa noite a todos. Eu não Gratidão sei se pelo tá convite. baixo. Ah, é que o meu que tá baixo. É, eu tava escutando você baixo, agora tá normal. Tá ouvindo bem? Ah, tá. Agora sim. Faz tanto tempo que eu não faço live assim que eu até desacostumei como que é o negócio aqui. Mas vamos lá. Boa noite. Manda aviãozinho aí para os amigos, coraçõezinhos. Bom, Amanda, eu já apresentei você para as pessoas. Não sei se você tem mais algo a acrescentar aí da apresentação que eu fiz. Eu achei muito legal quando você trouxe, né, que toda vez que a gente vai para um próximo nível, a vida vai nos chacoalhar, né? E a vida vai chacoalhar todo mundo. Eu falo que às vezes as pessoas se iludem, né, com a questão da rede social, porque é tudo lindo, é tudo perfeito o tempo todo. Mas a gente sabe que essa história ela não é real, Uhum, né? Que o pulsar da vida ele é feito por altos e baixos, né? uhum, E quando a gente entende esse mecanismo, a gente vê que as nossas maiores dificuldades, eu digo, elas são as nossas maiores oportunidades de crescimento. É lá que uhum, escondem os maiores tesouros da nossa vida. E é inevitável é, que você não passar por uma situação desafiadora na sua vida. Todo mundo vai passar. uhum, uhum. A questão é como vamos lidar quando esse momento chegar, Sim. né? E como você escolhe, né? Tudo é Exato. escolha. Bom, vou fazer umas perguntas aqui.
Quem era você antes do acidente e quem você é hoje? Nossa, um dia me fizeram essa pergunta. Você imagina a sua vida sem tudo que aconteceu com você? De forma alguma. Eu era uma pessoa totalmente diferente de quem eu sou hoje, né? Apesar de tamanha dor, acho que vale falar um pouquinho da história, né? Para quem tá chegando aqui. Com 19 anos, cheia de sonhos, cursando educação física, já trabalhava na área. Paro no semáforo, não vejo que estava sendo abordada e levo um tiro no meu ombro esquerdo e abala a loja na minha coluna e eu fico ali tetraplégica com diagnóstico de que eu iria recuperar os movimentos do braço, mas que eu nunca mais iria andar. E o meu corpo era a minha ferramenta de trabalho. Eu venho do esporte desde muito pequena, competia no futebol, nas artes marciais, e simplesmente tudo que eu mais amava fazer foi tirado de mim de uma forma tão abrupta, assim, né? Eu falo que o poder de decisão ali naquele momento, ele foi crucial para ter o resultado que eu venho tendo hoje. Começou ali, quando eu tive consciência no caos. Eu uma força, assim, logo de cara, de falar assim, tô na guerra. Só que se eu me deixar levar pela emoção da situação que está acontecendo, eu não vou ajudar. E esse pensamento, para mim, Débora, ele foi assim tão intrínseco desde o primeiro momento que eu lembro que quando eu levei o disparo e eu perdi todos os movimentos do corpo instantaneamente, e o choque do meu pé acelerou o carro, ele bateu no poste em frente, a minha reação ao ver muitas pessoas se aproximando do carro, né? Porque era 10 horas da noite no centro da cidade, no sábado, que as pessoas estavam na rua, foi de falar assim: o meu celular tá no banco do passageiro, a senha é uma casinha da direita para a esquerda, avisem os meus pais. Não foi, meu Deus, o que aconteceu comigo? Na verdade, eu não tava nem entendendo o que aconteceu comigo. Eu só fui entender que eu tinha levado um tiro um tempo depois. Sim. Quando eu cheguei no hospital, para você ter ideia. Quando eu cheguei no hospital e eu falava que eu queria beber água, eles falaram, não, você não pode beber água, você foi baleada, a gente ainda tá tentando entender aonde foi, porque não sabia se tinha sido um disparo, se tinha sido mais de um, né? E não sabia se a bala estava no corpo, se ela tinha saído, o que tinha acontecido, né? Tinha muito sangue, mas ainda não era possível identificar. Então eu falo que esse foi a minha primeira tomada de uma grande decisão que traçou todo o meu destino. Então eu costumo dizer assim, se você está no meio do caos, tenha consciência no caos. Não deixe o caos te dominar. Porque se o caos te dominar, você perde o controle de tudo. E você vai estar à mercê das circunstâncias. Sim. Então isso foi tão intrínseco ali, eu venho trazendo isso para minha vida até hoje, né? Hoje fazem 11 anos de toda a situação. Mas eu falo que a segunda grande decisão que eu tomei foi quando eu ainda estava no hospital. Eu fiquei 9 dias na UTI, naquele impasse, faz cirurgia, não faz cirurgia, até que os médicos acharam melhor não fazer, porque a bala ficou alojada entre a sexta e a sétima vértebra da minha cervical e tive ali um rompimento medular parcial, mas mexer nessa região é extremamente delicado. Podia piorar muito mais a situação, então eles optaram por preservar. E aí, depois que eu saí da UTI, eu fiquei mais 5 dias no quarto de hospital. E aí o médico foi lá, né? E eu perguntei pra ele o que aconteceria comigo depois, né? Como que seria esse pós, né? Ir pra casa, essa nova realidade, tantas adaptações, né? E aí ele disse assim pra mim, que eu iria recuperar no máximo o movimento dos braços, mas que as pernas não tinha mais chance diante da gravidade da lesão que eu tive. Sim. Quando ele falou pra mim isso, na minha cabeça só passou assim, eu vou mover o possível e o impossível para isso acontecer. E aquilo que não tiver, que não for possível com as minhas mãos, aquilo que for impossível é Deus que vai cuidar. E eu acredito que ele já está cuidando de tudo, porque eu podia ter morrido, não morri. A minha mente só pensava assim, algum propósito Deus tem para mim. Sim. Né? E aí eu falo que ali foi a minha segunda decisão. Quando eu recebo uma informação muito desafiadora, que ela podia ter me desanimado, eu venho com uma força antagônica a isso, falo, não, isso não entra.
Por isso que eu falo que a nossa nutrição, ela não é só do alimento que a gente come, mas a gente se nutre também das palavras que a gente recebe, das informações que a gente visualiza. E quando isso entra, qual é o filtro que você faz? Sim. Porque a porta, eu falo assim, o tempo todo tem alguém querendo matar o seu sonho. Uma grande ideia, e você comenta com alguém, a pessoa fala, ah, isso não é pra você. As pessoas vão querer matar os seus sonhos o tempo inteiro, mas é uma decisão, como você vem falando, né? É uma decisão e uma escolha que cabe a você deixar esse sonho morrer ou não. Você usou uma ferramenta, mesmo sem você ter Access Consciousness, né? Chamada interessante ponto de vista. Uhum, Porque você tinha a sua certeza, por mais que o médico falou que o diagnóstico era você não vai mexer, você não vai movimentar as pernas, você tá bom. É a sua, é o que você acha, né? O corpo é meu. É interessante ponto de vista que ele tem esse ponto de vista, né? uhum, Muitas vezes a gente compra as verdades das outras pessoas, sim. que a gente chama de implantes, né? E Uhum, não é por mal, não é por mal que a pessoa faz isso, enfim, mas é uma naturalidade das pessoas falarem, né? uhum. E a gente ter essa mente blindada mesmo, né? Você teve uma mente blindada ali, não. E é Eu muito escolho. legal assim, é muito legal te ouvir, né? E saber que isso já era uma técnica, só Sim. que a Amanda de 19 anos, ela não tinha conhecimento de nada. Eu vim de uma família evangélica, de uma doutrina evangélica. Inclusive, eu tive que lidar muito com essa situação, porque os meus pais acreditavam que Deus estava me punindo, porque eu não estava batizada na igreja, que era um castigo. E que se eu não Uhum. me batizasse, não fosse para a igreja, isso ia acontecer de novo e eu ia morrer. E eu acreditei nessa verdade. Eu me batizei, eu fui para a igreja, e depois eu não sentia que aquela era a minha verdade. Eu fui emocionalmente movida àquela situação, dada uma situação de tanta dor. Mas, Uhum. por outro lado, com a consciência que eu tenho hoje, eu entendo que eles. Era a crença deles, era o melhor que eles tinham para me entregar naquele momento e eles só queriam proteger, então foi tudo por amor, Sim. né? E aí, depois de passar por isso, essa foi a segunda grande decisão. Eu fui para casa, 3 meses na cama, Uhum. onde eu era totalmente dependente, um bebê de 19 anos, eu falo, porque eu usava fralda, usava sonda, comida era na boca, o banho era de leito, né? Você que vem da enfermagem entende todos os procedimentos, né? Uhum. Usando aquele colar cervical, fiquei 3 meses com aquilo. Então, Como pode melhorar? melhorou, graças a Deus, né? Então. E, e aí, eu, enquanto na cama, eu fechava os meus olhos e falava com as minhas pernas. Pernas mexem, 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 né? Eu acreditava, né, como o Dr. Joe Dispenza atrás, existe uma inteligência suprema Sim. que eu posso acessar, né? Porque ele passou por uma situação semelhante, né, de ter ficado sem andar também. Uhum. E mesmo sem conhecimento, ele acreditava que tinha uma inteligência. E eu também acreditava, né? Que eu chamo de Deus, acreditava que tinha algo ali, né? Mas eu acreditava também que Deus tinha feito um grande milagre que era me conceder a vida novamente, o presente da vida. E Uhum. que agora caberia a mim fazer a minha parte. Não era só Sim. esperar de braços cruzados. Então, eu acreditava que existia uma inteligência também, e eu ficava lá na cama, visualizando minhas pernas e dando comando, mexe, mexe, visualizava elas mexendo, falava isso, até que depois de um tempo, não foi no primeiro dia, nem na primeira semana, nem no primeiro mês, o dedinho do meu pé direito mexeu a primeira vez. Eu lembro, ele fez isso aqui, ó. Aí eu chorei, falei, uau, tá funcionando. Aquele sentimento de gratidão. Minha mãe chegou porque você tá chorando, né? Eu lembro da minha mãe falar bem assim: você nunca chorou pelo que aconteceu com você, você tá chorando agora? Por quê? Meu Falei, de Deus. alegria, meu Deus mexeu, né? Tipo, né? Eu sei que essa força vem muito do alto, assim mesmo, né? Eu sei que não é normal uma pessoa reagir dessa forma dentro de uma situação tão Ai, meu Deus. desafiadora, né? A Pompom. Não, aí eu fechei a porta pra ela não entrar, mas ela ficou. Aí deixei ela entrar. Aí agora ela tá fazendo graça. E Ela quer aí, participar. ela quer participar, né? Essa cachorrinha É. já tá com a consciência desperta, né? É. E aí, depois disso, continuei tentando, aí eu consegui puxar a perna esquerda no outro momento. Falei, caramba, tá funcionando mais.
Você usou o né? que mais é possível. O que mais é possível. O que mais é possível. E Aham, aí eu tinha uma fisioterapeuta que ia em casa, ela fazia, era tudo muito passivo, ela ia embora, eu nem via ela ir embora, eu dormia, porque dopada de remédio, né? E eu aham, sabia já que me fazia mal, porque eu ficava dopada o tempo todo, né? Eu tomei muita morfina, muito tramal pra amenizar a dor, né? uhum, Até que chegou um ponto que eu falei assim, não quero saber mais de remédio, eu vou lidar com essa dor. Porque até quando eu vou ficar tomando remédio? Isso é insustentável. aham, Então, lá atrás eu já tive essa consciência também de que, às vezes, a gente quer mascarar a dor. uhum. E tomar remédio é uma forma, não que a gente não tenha que tomar remédio. Eu acho que em muitos momentos a gente tem sim que tomar o remédio. Mas você tem que buscar além do porquê aquela situação está se desencadeando no seu corpo e aprender a lidar com aquela dor que muitas vezes é emocional, não é? Sim. E é a consciência, né, disso. O que está certo sobre isso? O que isso quer me mostrar, né? Exatamente. Qual é o aprendizado aqui? Qual é o presente aqui? O que que foi mais desafiador emocionalmente para você? E como você atravessou isso? Até arrepio ouvir falar isso, né? O mais desafiador para mim foi sentir ter o sentimento de impotência, incapacidade. Uhum, Esse foi o sentimento mais cruel, assim, sabe? E que eu me dei conta dele num dia que minha priminha de 5 anos estava lá na sala, né? A minha mãe uhum, teve que alugar uma cama hospitalar em casa e não cabia no meu quarto, então eu fiquei na sala de casa por um tempão. E aí uhum, minha priminha veio, tia, enche a bexiga pra mim na cama. uhum, Quando ela me deu a bexiga, eu não conseguia encher a bexiga, não tinha força. uhum, Aí eu tive que devolver e falar, tia, não consegue. uhum, Aí uma outra priminha, né, que eram várias crianças que tinham, né, agora elas estão grandes já, né? Aí ela falou assim, tia, abre a porta pra mim sair. Eu não conseguia levantar e abrir a porta. uhum, Né? Aí essas coisas iam trazendo essa sensação de incapacidade, impotência. E eu, desde criança, sempre fui uma criança muito independente. Com uhum, 7 anos de idade, minha mãe chegou e tinha feito arroz numa marmita, no fogão. Tipo assim, sabe? Eu já ia uhum, no mercado para minha mãe, ela pediu uma coisa, não tinha, eu já tinha poder de escolha. Falei assim, não, isso não tem, mas isso aqui serve, então eu vou levar isso pra ela. Né? O mercado uhum, era na esquina de casa, então, tipo, eu ia já. E uhum, aí, você se pega num momento de que, tipo assim, você tá usando fralda com 19 anos, as pessoas têm que cuidar de você, totalmente uhum, capaz, né? E aí eu olho, né, porque a questão da deficiência, ela tem aquela deficiência que a pessoa já nasceu com ela e tem a deficiência que é adquirida a partir de um acidente. uhum, E eu talvez, né, um machismo meu, talvez seja mais desafiador lidar com esse tipo de deficiência traumática, porque você já uhum. sabe como era antes. O seu Sim. cérebro já criou toda uma rede neural de saber fazer. Uhum. E aí você tem que se adaptar a uma nova realidade. Diferente de quem Sim. nasce, já nasceu com aquela deficiência, né? Não sabe como é antes, não tem essa referência aqui, Uhum. né? Então é toda uma adaptação mesmo. Mas aí foi indo, fui melhorando, fui, tipo, conseguindo mexer mais a mão, erguer o braço, aí já dava para pegar o celular, já dava, comecei a fazer a minha própria unha, né? Antes eu tinha sido manicure, então eu comecei a manusear, isso trabalha a motricidade fina, então fui desenvolvendo essa coordenação motora das mãos e Uhum. fui, e o meu corpo foi respondendo, dando estímulo e respondendo, né? Uhum. E aí, hoje eu sei que muito mais do que a mentalidade de acreditar que era possível melhorar, um pilar assim super importante que fez eu dar toda essa reviravolta e faz até hoje é a gratidão. É ser grata pelo que aqui e agora me apresenta. Mesmo que esse aqui e agora pareça ser tão desagradável. É. Eu acho que quando a gente entende, isso é um tesouro diante da adversidade. E você celebrava essas pequenas conquistas, né? As pequenas conquistas. Eu lembro até hoje, Sim. o dia que eu consegui tomar banho de chuveiro. O quanto aquilo me fez sentir alegre. Eu comecei a ver a alegria na sutileza das coisas, como quando eu sentei na cadeira de rodas a primeira vez, que eles me, né, depois de 3 meses, eles puderam começar a levantar a cama, eu pude começar a ficar sentada,
porque foram 3 meses Uhum. totalmente deitado. Toda vez que levantava, eu desmaiava, porque né, o corpo não estava mais acostumado a sentar. Uhum. Aí eu lembro que minha mãe até já ficava com 1 litro de álcool do lado, desmaiava. E eu, nossa, até hoje eu tenho um traumazinho de desmaio, assim, sabe? E aí eles conseguiram me pôr na cadeira de rodas, teve que me amarrar, porque não tinha controle do tronco. E Uhum. conseguiram me levar na frente da minha casa e eu senti a brisa do vento batendo no meu rosto. E eu chorei. Porque eu falei, como é maravilhoso sentir o vento no rosto. Que até então era a maca, a ambulância tinha que ficar indo fazer acompanhamento no hospital 5 vezes por semana no início, depois foi diminuindo, mas não dava para ir no carro, a ambulância batia em casa 5 horas da manhã, levava na maca, pegava a estrada para vir para Sorocaba, porque eu não morava aqui antes, né? E E olha que aí foi consciência, isso, né? que consciência você veio trazer agora, porque a gente, eu digo, eu me coloco nesse balaio que não tem nenhum, não tenho assim, nunca passei por uma situação dessa, e muitas vezes umas coisinhas tão simples e que a gente não dá valor, né? A brisa, o banho que você tomou. Então, olha o quanto de presente você foi tendo consciência de tudo. O Uhum. quanto esses pequenos, não eram grandes coisas, são os pequenos momentos que se tornaram presentes. Você começou a ficar mais presente no presente, né? Algo que a gente, na correria, no dia a dia, na loucura, a gente não tá presente com as pequenas coisas do presente, que é um presente. Sim. E aí você começou a enxergar esses presentes, Uhum. né? Exato. Eu acho que sempre que a gente quer mais da vida, você só vai Uhum. ter mais se você agradecer pelo que aqui e o agora te apresenta. Você Sim, não vai ter mais recursos se você não estiver utilizando direito o recurso que você tem hoje e não for grato pelo recurso que você tem agora. sim. Você vai fazer o que com mais? Só Se para você alimentar não. o seu ego? Se você não consegue ter gratidão? Sim. Não vai acontecer. Né? Essa é a minha forma de pensar. Né? Uhum. Então, quando eu fui melhorando, que eu fui pra cadeira de rodas, fiquei um tempo de cadeira de rodas. Depois teve um dia que eu falei pro meu pai, quero ficar em pé e quero andar. Meu Pois pai é. falou assim, você vai cair. Eu falei, não importa, pra tentar, você me segura. Uhum. Né? Ele ouvia a coragem vindo forte, né? Uhum. E eu tenho até esse vídeo gravado. Meu pai me segurou assim e eu consegui dar os meus 2 primeiros passos. Parecia que eu tinha corrido uma maratona. E aí eu fiquei muito feliz. E aí ele só falou assim, você tá no caminho certo, você ficou em pé, você deu 2 passos. Uhum. Ali foi uma outra grande decisão que eu tomei. Que mais E é aí fui possível. melhorando, que é exato, que mais é possível e mais é possível, né? Uhum. E aí fui conseguindo, dentro de casa, né? Conseguindo levantar e sentar na cama sozinha. Foi gradativo, né? Foram meses esse processo. E o acontecido foi no dia 22 de março de 2014. Uhum. Fui tendo essas melhoras, evoluí depois do andador para as 2 muletas canadense. Uhum. Era novembro. Falei pra minha mãe, eu vou voltar pra faculdade de educação física. A minha mãe deu um pulo do sofá. Tá doida? Como é que você vai pra faculdade desse jeito? Como é que você vai ser professora? Você não sabe como você vai ficar. Ali eu chorei Interessante ponto de horror. vista. Outro ponto de vista. Foi assim, um baita combustível pra mim, pra falar assim, você acha que eu mesmo que eu não posso? Uhum. E aí eu queria ir para uma outra faculdade, tinha que prestar vestibular de novo, consegui passar no vestibular, consegui uma bolsa nessa faculdade. Só que aí tinha outro empecilho. Eu ainda tinha bastante dificuldade para andar mesmo com as 2 muletas. Uhum. E pegar ônibus seria bem inviável para mim, porque eu teria que andar bastante para chegar até a faculdade, porque o ponto de Uhum. ônibus era longe. Eu tinha que. Minha cabeça pensou assim: eu tenho que voltar a dirigir. E aí, nessa de voltar a dirigir, como o pé, espasmo, não respondia direito. Aí Uhum. meu irmão pegava o meu carro, ia comigo no campo de futebol e eu treinava ali. Eu fui treinando. Tô É, falando e tô resgatando a sensação que eu tinha disso.
E o quanto você foi trabalhando, porque o trabalho é mental, né? Se você acreditasse que não era possível, não seria. A gente fala, o seu ponto de vista cria a sua realidade. Se você acredita que você não pode, você tá certo. Se você acredita que você pode, você tá certo, Uhum. né? Sim, Porque se você acreditasse que você não poderia, você ia falar, não, eu vou ficar aqui na cama. Então, quanto foi uma questão muito trabalho, muito mental, né? sim, o tempo inteiro, porque eu não tive psicólogo, eu não tive terapeuta. O emocional foi ferro e fogo, não tinha ninguém assim, né? Sim. E naquela época nem se falava tanto disso também, né? 11 anos atrás. E aí lembro que quando eu comecei a conseguir daí dirigir, eu tinha aí mais ou menos um mês e meio para me preparar, porque as aulas começavam no começo do ano, né? Eu comecei daí a andar no carro, com o carro na rua, meu irmão junto. E aí eu via pessoas que eu achava estranho, eu já ficava com medo de novo, eu deixava o carro morrer, eu travava. Só que eu tinha que olhar para isso e falar assim: isso não vai acontecer de novo, isso não é uma realidade. Se eu Sim. ficar presa nesse medo, eu não vou atingir o meu objetivo, eu não posso me distrair com essas coisas. Uhum. Então, assim, a resiliência, ela foi muito grande, sabe? Mas aí começou as aulas, peguei o carro, vim para Sorocaba, sem medo, aconteceu. Primeiro dia de aula, sensação de conquista. Cheguei até aqui, agora tem que voltar embora depois, né? Uhum. Mas cheguei e consegui. Uhum. E aí você para pra hoje, né? Paro para olhar a linha do tempo. Foi muito pouco tempo. Eu Foi. acelerei o tempo de Uhum. uma forma muito abrupta, assim. Mas era a vontade, a força de vontade de fazer, né? As minhas fisioterapeutas falavam assim: dá gosto trabalhar com você, porque você tem muita vontade. Você sempre Uhum. vai além do que a gente espera. E é Sim. por isso que você está tendo esse resultado. Sim. Né? E às vezes a gente se prende, às vezes, né? De tipo, ai, será? Ah, não vou além. Ah, não dá. Mas é mental, né? Na academia mesmo, ah, não vou pôr mais peso, não vou conseguir. Consegue. É. E aí se você acha que não dá, não dá. Se você acha que dá, dá. Sim. O seu ponto de vista cria a sua realidade. A, a, Uhum. Cri- a, a Cristina falou aqui, vá, Cristina. Me lembro perfeitamente da primeira vez que senti gratidão de verdade, vendo o vento no meu rosto e não faz muito tempo. Tanto que a gente fica navegando nos pensamentos e não observa ao menos o vento, né? Uhum. Aquilo que Não você tá falou. aparecendo pra mim os comentários. Não sei por quê. Ah, pra mim apareceu aqui. Acho que. Não sei se tem que ativar alguma coisa. Não. Mas eu vou lendo aqui conforme for aparecendo. Uhum. E é isso que você falou, a questão da gratidão, né? Porque a cada pequena coisinha, cada pequena conquista, você agradeceu e assim, tá, ainda não estou andando, quer dizer, você deu um passinho. Nossa, gratidão. Com aquela questão da gratidão, é aquela questão genuína mesmo, do sentimento. Porque muitas vezes a pessoa, mas ainda não tá bom, ainda não estou andando. Aí já Sim. jogou tudo pro, né? Joga. Não é- Meu Deus, filho. Ele quer participar também, tá igual a Pompom. Ele quer ficar comigo. Deixa ele. Ele quer participar. Ele quer participar. Então, é isso, né? Aquela questão do sentir mesmo, porque não é só, eu agradeço, tal. É o que você tá sentindo, você sentiu aquele negócio, né? É o Uhum. sentimento, e quanto isso vai dando os saltos, né? Sim, porque o sentimento é muito mais forte até do que o próprio pensamento, né? Sim, Mas a gente modula o nosso sentir partindo do que a gente pensa. sim. Então é entender que essas duas vias, elas têm que correr juntas, né? E já está até na Bíblia, né? Assim, orai e vigiai. Jesus sempre, né, ele falava. E orai e vigiai os seus pensamentos. Porque o Uhum. que você está pensando é o que você vai criar de bioquímica no seu corpo. Se você vibra no medo, você pensa, fica com medo, com medo, com medo, com medo, você começa a jogar uma química do medo lá no seu corpo.
Então, quando Uhum. você chegou lá e falou, não, eu não vou mais ter medo, porque você foi assaltada, né? E vou voltar a dirigir, vou voltar sozinha. Se você ficasse, continuasse vibrando daquele medo, você ia travar. Sim. E é isso que a gente vê acontecer com a maioria das pessoas nas mais diversas áreas da vida. O medo trava e paralisa. O medo trava e Sim, paralisa você de ter sucesso, de ter mais dinheiro, de ter uma realização profissional, de ter um relacionamento. Muitas vezes, ah, fui traída, não vou mais, porque vai acontecer de novo. O medo, ele cria muletas mentais. O medo te sim, coloca numa cadeira de roda mental. sim, E quando a gente muda a nossa mentalidade, a gente muda toda a nossa vida, sim, né? Porque quando a gente começa a descascar essas crenças limitantes, tudo aquilo que paralisa, você tem a possibilidade de acessar o que eu falo, seu potencial ilimitado. sim. Porque todos os recursos que precisamos, eles já estão disponíveis a nós. Deus é a Uhum. mais pura prosperidade, a abundância, a saúde. Por que é que a gente não acessa? Porque a gente se limita. Porque às vezes a gente tem algum benefício em estar vivendo daquela forma também. Um benefício secundário, né, que você trouxe hoje numa conversa que a gente estava tendo, né? É. Muitas vezes existem ganhos secundários em manter a limitação, né? Às vezes é uma pessoa que quer manter a limitação porque tem mais assim atenção das pessoas. Enfim, até pessoas que Uhum. ganham benefícios do governo querem manter Sim. as limitações por causa de um benefício. Olha, eu não vou atrás de um trabalho porque eu ganho aqui um benefício. Mas, tipo, se você tem um trabalho, você vai ganhar muito mais. E é um Exato. ganho secundário. É um ganho secundário, é que é manter, é uma escolha. Ainda e tem a ver também com o nível de consciência, né? Por isso que a gente bate muito na tecla da consciência, nível de consciência, expandir a consciência. Porque quanto mais você tá lá no nível de consciência baixo, menos ações você vai tomar, né? Menos clareza, você tá, mais tá lá na questão da sobrevivência e da culpabilização do outro. Ai, minha Uhum. vida é assim por causa do outro, minha vida é assim por causa do governo, minha vida é assim porque, eu tive um acidente e eu fiquei aqui, né? E aí você ia falar, não, ia ficar culpando lá os bandidos lá, né? Ficava lá naquela questão. Não. Como você Uhum. tem a nível de consciência. Pompom novamente. Vou abrir aqui pra ela. Eu acho que é isso mesmo, né? Tem duas cadeiras que você pode sentar na vida. Uma é a cadeira da vítima e a outra é a cadeira do protagonista, eu falo. Quando você senta na cadeira do vitimismo, a vida não acontece para você. Você fica à mercê das circunstâncias. Tudo é o outro que causa, tudo de ruim acontece comigo. Você não faz nada, né, Santinho? Pois Você é é. santa, ela não faz nada. Tudo é o outro que causa. Sim, E aí você perde o controle, você perde o governo total da sua vida. sim. Quando você senta na cadeira do protagonismo, você faz, acontece, realiza. Até mesmo aquilo que os outros causaram para você, você não vai ligar para o que o outro fez, mas você vai olhar para você e entender por que é que aquela situação chegou até você. Porque você não pode mudar o outro, mas você pode mudar a si mesmo, né? O que Exato. posso. E essas são perguntas: posso mudar isso? Como faço para mudar isso? Né? Então, é isso. Você não vai mudar o cara lá que aconteceu, que fez o que fez, né? Você pode ver o que você vai fazer com essa situação. E aquilo que eu falei do ganho secundário, e aí a gente veio com esse tema aqui. O seu desafio pode ser um presente, né? O quanto você encontra de presente, você pode enxergar esse desafio como limitação mesmo, ou como que é o que isso está querendo me mostrar. Que eu tenho que evoluir. O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Que são perguntas. Como pode melhorar isto? Querem realmente escolhem manter, né?
mas pelo nível de consciência, e conforme vai quebrando, vai começando a ter mais clareza que é possível, né? Que não precisa se manter preso à limitação. Muitas vezes é precisar de ajuda. Você no começo conseguiu ter essa blindagem mental, né? Mas algumas pessoas não vão ter e buscar mesmo ajuda do profissional. Tem tanto profissional, tantas terapias, né? Uhum. E eu acho que isso foi um fator muito determinante também, porque, né, pro destino que eu tracei, eu acho que se eu olhar para toda a situação que desencadeou, tiveram muitas micro decisões que Uhum, traçaram o meu destino para o que eu estou vivendo hoje, né? sim. E essa questão de não focar o olhar no externo para o que aconteceu, mas olhar para o que eu podia fazer com o que me aconteceu, eu não tenho Uhum, dúvida que ela foi um critério decisivo. Por quê? sim. Se eu tivesse ficado olhando para a pessoa, quem é a pessoa, tanto que eu não sei até hoje, né? Essa pessoa Uhum, não foi, não pegaram a pessoa. sim, Ela não teve uma justiça terrena, né? Se eu sim. tivesse limitado os meus olhos, buscando apenas uma justiça terrena e focado nisso, eu teria ficado frustrada e isso não teria mudado a minha vida. Se essa pessoa tivesse sido presa, não teria mudado a minha vida. Não. Então, para mim, não fazia a menor diferença, né? Então, eu falei assim: o que eu posso fazer hoje? Eu posso cuidar de mim. Então, eu falo que nós temos uma bateria de energia interna e que a gente utiliza ela ao longo do dia Uhum, e a gente tem que aprender a usar ela. Então, eu vou usar ela para aquilo que me favorece. Por que é que eu vou gastar a minha bateria energética com algo que não vai me trazer benefício? Não iria me trazer benefício algum. Agora, o que iria trazer benefício? Aquilo que eu podia fazer para a construção do que eu queria. E eu vejo, né, até fazendo um paralelo disso com a realidade de muitas pessoas, é que as pessoas pegam a sua energia e elas focam em coisas erradas. sim. Elas focam, por exemplo, em fazer fofoca, em assistir conteúdos irrelevantes, que não vão agregar nada. Então, tipo, o que você está fazendo com a sua bateria energética? Que ela é um grande tesouro para você. Então, eu gosto de ter esse olhar mais sistêmico das coisas. O que é que você está Sim. atraindo para o seu campo? E aí, quando você olha para o estilo de vida da pessoa, para o que ela faz todo dia, para os hábitos, para o Uhum, comportamento e para como está a vida, ela sempre vai ser compatível a essa realidade. E sim. não diferente disso. Porque é uma força de atração. Aquilo que você se nutre, te nutre. E você soltou, né? Perdoou assim, né? E quanto a gente não perdoa também, a gente mantém aquela situação, aquilo preso, você Sim. solta. E assim, eu já fiz muita terapia ao longo desses 11 anos, né? Depois me formei em educação física, fiz a minha transição para a área terapêutica, porque isso foi me chamando, me ganhando, né? Uhum, E até hoje, assim, todos os terapeutas que eu já passei, eu nunca. Isso veio à tona de tipo, eu preciso perdoar. Não, é uma coisa que está muito bem resolvida ali. uhum. Tá muito bem Você resolvido. Me acho soltou, você já. perdoar. Não, tá bem resolvido isso, sabe? Tipo, não tem essa pendência emocional. Sim. E por isso que as coisas vão fluindo, porque você não tá se mantendo energética. Quando a gente tá, assim, com raiva da pessoa e tal, a gente tá preso energeticamente. Aquilo tudo tá sendo voltando pra nós. Porque é toda Sim, uma química interna que acontece no nosso corpo, não é no outro. Pode acontecer, tem uma coisa lá no outro também, energeticamente. Mas é muito em nós mesmos, volta, né? exato. Você fica na química da raiva, Uhum. na neuroplasticidade da raiva, pensando só no Tá. problema e não na solução. Você focou na solução, focou no presente e na sua evolução, né? Mas, assim, é realmente um desafio, muitas vezes, diante do caos que você está vivendo, Uhum, né? E tem gente que fala assim, eu tô tentando pensar positivo, mas tá difícil de pensar positivo, né? uhum, E aí é porque
eu falo que não é só sobre os novos inputs que você traz, Uhum, mas é sobre os outputs que você tem que fazer, aquilo que você tem que botar para fora. uhum, Então, existem coisas simples para você fazer, como verbalizar o perdão sobre algo ou alguém, falar o tempo todo. Você não precisa de uma terapia às vezes para falar, uhum, né? Escrever, botar para fora através de uma escrita terapêutica, uhum, né? E eu falo que é o caminho que, que gera mais transformação na vida de uma pessoa é quando ela aprende a ser mestre de si mesma. Então eu falo para as minhas clientes, mais do que passar comigo em terapia, você tem que aprender o que eu trago para você. uhum. Não é só aquela 1 hora, né? Assim como na academia, não é só aquela 1 hora de exercício que vai te emagrecer, não. É o que você faz depois que você sai de lá. E dentro da terapia também. Então eu falo qual que é o caminho? É você estudar, é você aprender, né? E eu acho muito interessante as pessoas fazerem formações terapêuticas. Uhum. Não que, Pra ai, si. mas eu não quero ser terapeuta, mas você não precisa ser terapeuta para fazer uma formação de algum método terapêutico. A Uhum, partir do momento, né, que nem vou estar com você na classe domingo. uhum, Não necessariamente eu quero trazer mais um método dentro do que eu já faço para aplicar, tipo, ser apenas terapeuta de barra de artes. Não. Eu sei que aí tem uma inteligência que vai agregar com as outras inteligências que eu tenho e que eu vou poder, claro, agregar valor dentro do que eu ofereço já, né, uhum. para os clientes. Mas o que eu estou mais interessada ainda é no quanto isso vai agregar valor na minha vida e no caminho que eu estou trilhando em prol de agora finalizar essa cura, porque eu ando, eu faço provas de 5 quilômetros, mas eu vou correr, isso é real para mim. E o que agora, de todas as ferramentas que eu já tenho, a classe, né, de barras, essa inteligência vai agregar para eu potencializar isso. Né? Então eu falo assim, se você vai num mecânico e ele tem uma caixinha de ferramenta pequenininha, né, vou usar essa analogia, o poder dele de arrumar o seu carro é um. Agora, se Uhum, você vai no mecânico, tem uma baita oficina com um monte de ferramenta, você fala assim, nossa, esse cara aqui vai arrumar, vai resolver qualquer problema no meu carro. uhum, Então, eu me vejo dessa forma, né? Já fiz muitas formações até uhum, aqui. Sempre gosto de estar buscando conhecimento, né? Estou cursando psicologia agora também, minha segunda graduação. Vou fazer a classe porque mais ferramenta. E não uhum. só porque eu vou poder agregar na vida das pessoas, mas porque eu vou poder agregar na minha vida. Porque eu só posso entregar para o outro a transformação que eu também vivo. Sim. Então, né, o terapeuta só pode levar o outro até onde ele já chegou. E, E, né? e você, uma classe de barras são ferramentas de consciência, né? Para você aplicar no dia a dia. Então, tem muitas pessoas que fazem realmente para ir para o próximo nível. Não necessariamente para trabalhar como terapeuta, mas sim para agregar no seu próprio trabalho. No seu próprio trabalho, Seja lá o que enfim. for, né? E sabe É. o que mais me chama a atenção nas barras, Débora? Muito além de estar lá e recebendo as barras, né? Como a gente fez hoje, Uhum, é o quanto a barras tem perguntas muito poderosas. Porque quando a gente quer resolver qualquer situação na nossa vida, qual que é o caminho que liberta? O caminho de fazer perguntas em prol da solução. sim. Eu achei engraçado, né? Porque o meu esposo vai fazer a formação também, aí ele tava conversando com a Débora pelo WhatsApp, aí ele pegou e falou assim, ela me mandou assim, como pode melhorar? Aí eu falei, como pode melhorar? É isso? Como pode melhorar? A resposta vai surgir, você está fazendo perguntas, você está fazendo perguntas, o seu cérebro automaticamente vai buscar respostas Sim. de como pode melhorar. Ou seja, as perguntas de barras introduzidas no nosso dia a dia, por isso que eu falo que é muito além da sessão e eu gosto da inteligência por trás disso, ela Uhum. te torna um ser humano com muito mais consciência, com muito mais clareza de vida. E não importa se você é veterinário, se você é professora, se você é um empresário, que seja. Uhum. Você ter essa inteligência, você vai evoluir muito mais. E veja que como pode melhorar, ele tem uma questão de movimento. Porque
é movimento. Que às vezes a pessoa pensa assim, ah, tô aqui, tô bem, eu já estou estável. Uma coisa do estável é aquele estável na UTI, tô estável. Tá quase morrendo, tô estável. Mas Uhum. muitas vezes o como pode melhorar é um movimento do caos também. Ele traz o caos. Porque o melhorar é movimento. Uhum. E não é pra você buscar na mente assim, ah, deixa eu pensar, o que que a Débora tá falando? Como pode melhorar o quê? Meu Deus, você tá... Não. É só como pode melhorar, é como pode melhorar. E como foi sua experiência com as barras de Axis? Conta pra turma. Foi muito bacana. Eu já tinha tido 3 experiências antes, né? Aham. Há algum tempo atrás. E aí, eu vou contar como que é, né? Como que eu cheguei até você, porque acho que isso vai contextualizar bem aqui e foi bem Uhum. interessante. Tá. Tem um café que eu frequento aqui em Sorocaba, e aí eu peguei eu tinha vários cartões assim, na hora que eu fui pagar lá no caixa, e eu olhei pro cartão da Débora. E aí vi lá barra de axis, acupuntura e tal, falei, e eu tava sentindo de trazer mais uma técnica para dentro desse Uhum. combo de técnicas que eu recebo Uhum. enquanto paciente mesmo, né? Sim. Peguei o cartão isso no ano passado. E aí eu tava para fazer uma mudança de casa e tal, perdi o cartão no meio da mudança. No começo do ano, tava lá eu nesse café de novo, peguei o cartão da Débora. Falei, vou pegar outro porque eu preciso falar com essa mulher. E eu sempre que eu pego algo assim, é muito além do que eu quero. Eu vou Uhum. sentir também, porque eu tipo, podia ter outros cartões lá. Não, mas era o da Uhum. Débora. Era esse que eu Como pode senti. melhorar? Tinha vários cartões. Aí mudei de casa, toda a transição e tal. Aí ainda não tinha entrado em contato com a Débora, e já tava com o cartão da Débora guardado. Agora Cheguei lá a na Popô casa. quer entrar. Agora ela quer entrar. Pode Deixa eu ver. continuar. Deixa eu entrar, Tá. deixa eu entrar. Aí eu chego na Casa Luar, que é um coworking terapêutico aqui que a Débora atende, onde eu estava atendendo também. E tá a Débora lá sentada, bem na porta. Aí eu só olhei pra ela. Tô tentando falar com você. Desde o final do ano passado. Te encontro aqui. E aí a gente começou a conversar e tal. E aí a gente já se conectou ali, né? A Uhum. Débora, ela tem algumas coisas em comum para alguns caminhos também que eu tô buscando nesse momento. Dentro da minha segunda graduação. E aí conectou assim, e aí eu fui lá e recebi a primeira barra, né? E por que eu tô falando isso? Porque aí é um tesouro que a gente recebe, e a gente Uhum. só recebe esses tesouros quando a gente está atento à sutileza do como o universo, Deus, conversa com a gente. E aí a gente recebe mais esses presentes, né? Então foi um presente, assim, ter recebido você nesse momento da minha história, da minha trajetória, né? E mais do que paciente, né? Colegas também de profissão, e agora poder ser sua aluna dentro de uma classe, né? Uhum. E passar por barras antes é o que me motiva a estar nesse lugar, né? Uhum. Porque primeiro eu vivenciei enquanto paciente e agora vou, né, aprender também a inteligência disso. E a minha primeira sessão com a Débora, ela foi muito forte, assim. Deus sabe o que ela quer da vida. Gente, ó, resiliência, o tempo todo. E Mas olha essa aí, porta fechando. Pronto. quando eu recebi a primeira, quando eu recebi a primeira sessão, eu sentia os impulsos elétricos do meu cérebro se conectando à minha perna. Eu sentia o impulso correndo, sabe? E aí a minha perna dava uns tranquinhos, assim, né? Você percebeu na sessão, né? Opa, Sim. tem um negócio aqui acontecendo, né? Essa perna tá recebendo uma nova sinapse ali, né? Porque Sim. como o meu problema, ele não é necessariamente nas pernas, né? As pessoas acham, porque eu ando mancando ainda, que o meu problema é nas pernas. Não, ele não é nas pernas. O meu problema é neurológico. Sim. Porque a partir do momento que eu rompi a medula, muitas sinapses morreram ali, né? Então eu Uhum. preciso agora criar novos caminhos, religar essas sinapses, né? Então a barra está ajudando muito nisso, encontrando novas possibilidades. Como podemos melhorar? É Como isso pode que tá melhorar? acontecendo. O cérebro tá assim, como posso melhorar? Criando neuroplasticidade e tal.
E aí eu senti isso na sessão, muito forte. Aí dormi, sonhei a noite inteira que eu tava correndo numa praia lá em Floripa, bem de boa, sentindo o Isso. vento batendo no rosto. Acordei com a sensação de que eu realmente tinha corrido e sentindo muito bem-estar. Ou seja, o meu inconsciente já contemplou e concebeu que eu vou correr. Sim. E por que que isso é tão poderoso? Porque normalmente as nossas maiores travas de conseguir materializar ou conquistar uma determinada coisa na nossa vida, ela está oculta como um código invisível no nosso inconsciente. Então não basta eu querer algo, eu tenho que programar lá dentro a estrutura interna cerebral. Então o Uhum. meu inconsciente, ele está cada vez mais acreditando nessa crença, nesse input que eu estou fazendo. E as barras estão facilitando essa realidade. Né? E dentro do que eu acredito, né, da questão da cura em si, o corpo físico, ele é a última manifestação da cura ou da doença. A matéria em si é a última manifestação. Então eu falo assim, eu fui curando essa história, né, dentro Uhum. de diversas abordagens. A constelação sistêmica, que é uma abordagem que eu trabalho hoje, ela foi fundamental para eu entender a repetição do trauma dentro da minha árvore genealógica, porque eu Uhum. estava sobre uma repetição negativa de acidentes, né, Uhum. que vinham da minha ancestralidade, diversas pessoas que também sofreram acidente, que ficaram como eu fiquei. Isso não é coincidência, né? Então, eu nem trabalhava com terapia ainda, comecei a estudar e entender, já era uma curiosa já e encontrei muitas respostas. Inclusive, agora estou estudando esse livro aqui. Não começou com você. Então, o trauma, ele é transgeracional. A questão disso, porque a questão do assalto foi o que me trouxe mais dano, mas eu sofri já diversos acidentes, já vi a vida assim passar pelos meus olhos em fração de segundos muitas vezes. Uhum. Mas a partir do momento que eu tomei consciência que eu estava sobre um trauma transgeracional, eu cortei isso na raiz. E aí agora Barras vem para me fazer ancorar tudo isso, criar ainda Uhum. mais neuroplasticidade. Por isso que eu falo que na nossa jornada de autoconhecimento, porque ele tem começo, meio e não tem fim, quanto Uhum. mais ferramentas você tem, mais possibilidades de cura, Sim. né? As barras, ela dá uma limpada nesse HD, né? No lixo mental. E aí, por isso que eu falo para você também utilizar, além das barras, a, o Joe Dispenza, o que o Joe Dispenza faz, essa parte da visualização também, né? Porque você limpa, deixa, deixa o espaço, tira todas aquelas crenças, os blá blá blás, e instala um novo programa que você escolhe, né? Porque muitas vezes a gente está instalando programas na nossa mente, inconscientemente, sem perceber, pelo que os outros falam, pelo que a gente assiste na TV, pelas crenças. Desde pequeno os programas são instalados, né? É muita coisa que a gente vai ouvindo desde pequeno. Muito blá blá, blá muita coisa que foi sendo instalada. Às vezes você acha que, não, já resolvi. Eu não tenho essa crença. Mas no inconsciente ainda tem, ainda tá lá, né? Então, no momento que tudo isso for limpo, é o momento, é o que eu escolho a partir de agora, né? Por isso que eu falo, a pessoa faz uma classe de barras ou corre barras, tem que estar muito consciente também do que está consumindo, tem que estar muito consciente de manter a periodicidade, de continuar com as perguntas. Uhum. É como se tivesse um reset ali, né, na mente. E o que te motivou? Ah, acho que você já falou, né? O que te motivou a dizer sim para a próxima classe de barras? Uhum. Já falou, né? Falei. Eu fiz umas perguntas e você já foi respondendo tudo aqui que eu coloquei. Como foi seu caminho para se Mas tornar eu atleta? sinto, eu sinto de trazer algo aqui que reforça isso, que é o seguinte, né? Eu tenho estudado muito sobre saúde mental. Uhum, E já está acontecendo uma pandemia silenciosa de saúde mental, dado algumas questões.
Uhum. Primeira delas, efeito pós-pandêmico. Uhum. Isso tá sendo um reflexo. A outra situação é que a gente está vivendo uma revolução digital. Quando a gente passou pela revolução industrial, na mesma época, no mesmo momento, foi, foi reconhecido no Brasil a profissão de psicólogo. Eles Uhum. entenderam que toda essa revolução industrial estava mexendo com a mentalidade das pessoas. Então começou a chegar, começaram a olhar para esse lugar, né? Uhum. E a gente está vivendo um outro grande momento dentro da sociedade, que é a revolução digital. A inteligência artificial chegou e as coisas, assim, o cenário está cada vez mais mudando, né? Sim. Então, uma era de informação muito acelerada também acontecendo, né? Uhum. Então, algumas pessoas estão se perdendo dentro desse cenário. Então, lá no Vale do Silício, eles têm estudado muito sobre essa questão da saúde mental. O que fazer com essa revolução digital que está acontecendo e um alto índice de burnout, depressão, ansiedade, de transtornos e tralalá, e etc. Como driblar isso? Investindo em saúde mental. Tanto é que a NR1 chegou agora, né? E Uhum. as empresas têm um ano aí para se ajustarem, porque elas vão ter que ter programas de saúde mental no dia a dia das pessoas, porque senão onde é que a gente vai parar? Sim. Então, a profissão de terapeuta, ela vai ser uma profissão muito procurada. Então, tem muitas pessoas também que já sentem esse chamado de fazer essa transição. Então, Uhum. essa é uma ótima oportunidade das pessoas que querem se profissionalizar com isso, porque as demandas Uhum. vão ser muito grandes para o futuro. E a outra questão é quem já quer estar se cuidando e não fazer parte desses índices. Então, fazer uma formação terapêutica só tem benefício. Só não tem benefício Sim. quem não faz, né? Porque até mesmo, né, que nem eu vejo barras, é tão simples e para você fazer uma aplicação, para fazer até na sua família. Sim. E tenho alunas, né, que já fizeram a classe comigo, que tem, por exemplo, filho com TDAH, com questões assim, e aplica, né, o quanto, assim, ela falou assim, não, é incrível, em poucas semanas ela teve um desenvolvimento tão grande que parou de fazer fono, porque evoluiu. Você Uhum. acelera outros processos, não é excluir processos terapêuticos, mas você aplicando uma outra técnica que é energética, você acelera os outros processos terapêuticos, porque nós somos seres multidimensionais. A gente tem várias dimensões, a gente tem energia, a gente tem corpo físico, corpo psicológico, corpo mental, corpo espiritual. Então, a gente acelera as outras terapias. Não é excluir, mas sim integrar, né? Integração. Uhum. A integração das terapias. E aí, o quanto isso, tipo, dá um negócio, dá um boom, dá uma acelerada, coisa que era para demorar mais tempo, teve alta da Uhum. fome. Então, assim, por quê? Porque a mãe fez a classe e começou a aplicar na filha. Então, são coisas assim, às vezes a pessoa vou investir, mas não vou trabalhar, mas você vai ter o resultado, porque se você recebe depois, por exemplo, a gente tem grupos de troca. Então, assim, um faz no outro. Você não precisa pagar para receber para um terapeuta. Você faz em um, faz no outro, vocês trocam, e aí você tá com a sua terapia em dia, com as suas barras corridas em dia, né? Sim. Então, tem muito. Eu falo assim, até ontem eu tava conversando com meu marido, né? Ele falou, mas, tipo, qual que é a questão financeira disso? Eu falei, gente, se você for pagar terapia, quanto que você paga numa terapia? E quanto que você realmente. O seu investimento não é só. É que ele veio me falar com a questão financeira, né? Em relação ao investimento. O retorno financeiro, que ele é da área bancária, né? Então ele vem com toda essa questão financeira falando para mim. Eu falei, então, mas o retorno é esse. Você tem acesso a uma ferramenta, você pode receber, você pode trocar, ou você pode trabalhar com isso e rapidamente você paga uma formação, né? Ou não, você vai fazer para sua vida.
Tem coisas que não tem preço, né? Tem coisas que Exatamente. você fala assim, tipo, eu vou evoluir. A consciência. O que mais é possível? Às vezes as pessoas. Eu tenho umas que ganharam, começaram a ganhar prêmios. Eu falei, o universo me surpreenda. Porque você trabalha com várias questões ali, né? Consciência inclui tudo. Até a forma como você recebe as coisas, né? Então, assim, tem mais alguma coisa que quer falar aqui? Tipo, que te motivou? Já falou. Eu queria Passou por você. fazer aqui A live é algum. sua. Eu acho que a gente já. Eu queria só entregar alguma questão prática aqui para o público que está aqui, que ainda que está aqui presente, trazendo algumas perguntas práticas para autorreflexão em relação a esse assunto, né? E aí é para, na verdade, cada um fazer uma reflexão ou mesmo jogar a pergunta. E não ficar pensando também. Às vezes é a pergunta, você pega, olha, essa pergunta mexeu comigo. Eu vou anotar essa pergunta e vou fazer todo dia essa pergunta para ver o que se apresenta, tá? Então é assim, perguntas poderosas. Que tesouros estão escondidos nesse desafio que eu ainda não reconheci? E esses tesouros são os aprendizados que a gente tem, né? Então, assim, sinta esse desafio que você está passando, esse problema de saúde, ou esse desafio, o desemprego, enfim. O que está certo sobre isso? O que eu não reconheci? Qual o próximo passo que eu tenho que dar aqui, né? Eu estou preso no vitimismo ou eu vou assumir o protagonismo da minha vida? O que mais é possível aqui que eu nunca considerei que fosse possível? Porque muitas vezes aquele desafio vem para te mostrar outros caminhos, outras possibilidades que você jamais considerou. Eu jamais considerei que eu seria, como se diz, facilitadora de barras de axis. Mas eu estava aberta a receber da consciência. Então, nunca foi. Eu nunca pensei, olha, e existem essas profissões também não são muito assim como se diz, quando é criança, o que que você vai ser? Médico, advogado, nananã. Não tinha essa coisa, eu vou ser terapeuta energética, eu vou trabalhar com consciência, eu vou palestrar. Não, nem tinha isso. Então, quando a gente Uhum, está com a mente aberta para ver, porque tem tanta coisa, tem tantas possibilidades, tem tantas profissões surgindo, que a gente nem sabe, que a gente nunca considerou na vida, uhum. né? O que mais é possível que nunca considerei, né? O que mais é possível que eu jamais considerei? E aí, por exemplo, a Amanda, que teve toda essa trajetória, que quando ela fez, ela fazia educação física. Acho que ela jamais considerava que ela fosse fazer psicologia, jamais considerava que ela fosse trabalhar com constelação, né? Nunca. Mas o que aconteceu? Tudo isso foi porque aconteceu esse negócio em Paranauê, que daí fez ela fazer uma baita reinvenção, reestruturação, autoconhecimento, investir em autoconhecimento. E hoje eu sou muito grata por todo o caminho que eu trilhei, porque mesmo não atuando diretamente na área de educação física, ela me deu muita bagagem para ter a consciência que eu tenho hoje e fazer muito do que eu faço hoje. Né? Tudo que eu aprendi na faculdade não foi desperdiçado. Quando eu fiz a minha transição, né, eu ouvi muito já, você vai jogar seu diploma no lixo? Eu estava muito consciente que não, Uhum. muito consciente que não. Né? Hoje eu consigo cada vez mais estar integrando tudo isso dentro do que eu trabalho, do que eu faço. Né? E a corrida chegou aí na minha vida e ela faz parte disso, faz parte dessa consciência que vem antes. Né? Então, Sim. nenhum conhecimento é desperdiçado, só vejo como mais ferramenta dentro, Como pode melhorar? né? Então, é sempre isso, o que mais é possível. Como pode melhorar ainda mais? A Pompom quer melhorar aqui, quer entrar de novo. Gente, essa cachorra tá aqui. E assim, o quanto é uma pergunta muito poderosa, né? São perguntas poderosas, ver se você realmente está disposto a baixar barreiras
e ver o que surge. Ela quer subir aqui. Abaixar barreiras e ver o que surge. Porque e não ficar preso. Começar a realmente, nossa, isso aqui mexeu Quer comigo. dar boa noite? Venha dar boa noite, então. Vem. A Pompom tá dando, ó. Olha lá, a Pompom e aqui é o Rafa. E a minha princesa? Ela é igual a sua princesa, mas essa é a Pompom. E cadê a minha A princesa? princesa tá nadando. Ela ficou querendo fazer graça aqui hoje. Então, assim, muitas vezes você realmente fazer essas perguntas, você viveu na pergunta, né? O quanto viver, e são ferramentas de Access Consciousness. Outra ferramenta que, para desbloquear essas questões que talvez estejam acontecendo aí de desafio, a quem pertence isso? Às vezes a gente acha que aquilo é um desafio, mas não é um desafio. É como você está enxergando aquela situação. Muitas vezes o pensamento, sentimento e emoção não são nossos. Você comprou o ponto de vista de outra pessoa, né? Então, será? Será que eu não consigo? A quem pertence isso? Isso é meu? Então é isso, são ferramentas. Se não tivesse julgamento, o que eu escolheria agora nesse momento? E aí trazer para o corpo mesmo. Às vezes o corpo da gente leva a gente a escolher. Nossa, mas que coisa, eu tô sentindo aqui que eu tenho que fazer esse negócio aqui, esse Paranauê. Que coisa meio estranha, né? E você fala, não, acho que eu vou seguir minha intuição. Ouvir Porque o mais que essa voz, né? porque você não considera no racional. A nossa mente, ela só leva a gente pro mesmo caminho neural. Porque ela já conhece. Então, quando você abre para perguntas, você abre para buscar, tem um sistema SARLAC, sistema de ativação reticular do cérebro, que vai buscar coisa que ele não conhece. Porque se você ficar preso no que você já conhece, você vai ter o mesmo resultado. Você jamais considerou. Às vezes tem alguém aqui fala, assistindo a live, jamais considerou fazer uma classe de barras e bora fazer classe de barras, né? Uhum. E eu não sei, acho que se todo mundo aqui já sabe o que são as barras, são 32 pontos na cabeça que a gente toca ao ser tocado suavemente, libera crença, medo, trauma, bloqueio energético, como se fosse um reset na mente. É um lixo que a pessoa tem, às vezes, na mente. E o quanto é importante a gente limpar esse lixo mental. E que a Amanda falou aqui. Muitas vezes vinha aquele pensamento, ou alguém falava alguma coisa, falava, não posso acreditar nisso. Mas às vezes a gente acredita e inconscientemente tá lá. Ainda tá lá a informação. Essa informação, ela fica. Porque a gente acaba tendo repetições. E ao tempo todo, vai criando. Aquela repetição vai criando aquela informação. E as barras vai limpando essa informação. Como se fosse assim, trazer mais clareza, trazer uma limpeza, fazer uma faxina. Então, assim, eu sou suspeita. Você aplica a ferramenta, recebe. Eu particularmente, eu tô aqui também para fazer esse convite para as pessoas, para a classe. Eu tenho algumas vagas ainda, acho que uma vaga. Vai ser domingo, a Amanda vai estar na classe comigo. E meu esposo também, estaremos juntos. Domingo, então é uma classe de formação mesmo, internacional, pela Access Consciousness. E você é divisor de águas na vida de quem escolhe, né? Como tem sido Vai ser para tantas minha pessoas. segunda formação internacional. Eu É, já fiz Theta Healing, né? Também é uma certificação internacional. E aham, agora essa formação. sim. E você pode aplicar, tem mais de 160 países que tenha essa técnica. Parece assim, o que é isso? Não, barras, às vezes as pessoas acham que eu coloco alguma coisa na cabeça, uma barra na cabeça. Não tem nada a ver, não é isso. É energia, gente. É tocar nos pontos, é como se fosse uma massagem na cabeça. Você toca nos pontos da cabeça da pessoa e o toque suave, você vai conseguir energizar esses pontos e liberar. Então, numa classe, você aprende essa técnica. Gente, você não precisa ter dons extraordinários, você, enfim, você tá disposto a aprender a receber.
E na classe, além disso, tem muita coisa dentro da classe que você tem acesso a outras ferramentas que vão te ajudar a expandir mais a consciência e ver a vida de uma outra forma. É como se você tivesse uma forma de levar a vida aí um pouquinho diferente. Mas eu acredito que, assim, no meu interessante ponto de vista, faz mais sentido. Faz muito mais sentido você começar a ter consciência e não viver No automático. no automático. Aqui a Michelle mandou aqui no meu ponto de vista, a melhor técnica para liberar padrões de crenças, Axis é vida. Ah, maravilhosa. A Michelle já é praticante, ela queria fazer a segunda classe, mas ela agora nesse momento não deu. Espero você numa próxima, Mi. Espero você. Então, assim, para quem aí sentiu o chamado de fazer, me chama no direct ou WhatsApp para saber mais e garantir essa vaga, tá? Porque assim, começa a destravar esse tesouro que é você. Você é um tesouro, nós somos tesouros. Muitas vezes a gente está escondido, né? Confia na energia. Às vezes essa é a escolha que está faltando na vida da pessoa para que a alma dela tá pedindo há tempos essa escolha, né? Às vezes a pessoa tá lá presa e precisa se libertar, está dentro de uma caixinha. É como se tivesse ali. Ah, Michelle, estarei fazendo repetição com você. Seu... Bora Fica lá lá. então domingo, né? Se alguém tem aqui alguma dúvida, pode escrever nos comentários. A gente está aqui à disposição. Se tiver alguma dúvida, tem um delay, né? Quiser falar alguma coisa, podem falar aí. Eu adorei fazer a live aí com você, Amanda. Eu também gostei muito. Vamos marcar mais lives, né? E agradeço aí também por toda a sua entrega na minha jornada nesse momento. É muito bom ter mentes brilhantes como você contribuindo, né? Fico muito à disposição também para contribuir aí na sua caminhada e que a gente possa construir grandes coisas juntas. Como pode melhorar ainda mais? O que mais é possível que jamais consideramos que fosse impossível? Ninguém tem dúvidas? Bora, gente, tá no momento. Pode tirar as dúvidas. Tô aqui, estamos aqui. Logo estarei marcando com você. Isso mesmo, Zilda. Vamos, bora que bora. Eu também Bora faço que vamos! atendimento e também a classe. Como seria fazer essa classe já domingo, atualizar isso? E na classe, você vai tendo muito, assim, a classe de barras é muito energética, então você vai tirando, tendo vários uau, assim, né? É vários desbloqueios. Fala, Vai tirando a tampa do que te limita. é, é. Algumas pessoas saem assim, meio que flutuando. Que Saí mais é assim possível? hoje, flutuando mesmo. Hoje, Saí flutuando, fiquei bem, bem mesmo. as barras a gente fez na natureza, é muito bom também receber na natureza. A contribuição da natureza também é importante. Então é isso, gente. Então é Acho que isso, ninguém tem gratidão. dúvidas. Gratidão a todos que estiveram aqui. Se tiverem dúvidas depois também, só entrar em contato, né? Com a Débora. Isso, Se com a alguém Maria. tiver mais curiosidade também sobre a minha história, enfim, só me mandar mensagem também, fico disponível aí. E é isso, né? Bom final de semana a todos, então. Até domingo, Débora. Estaremos lá. Domingo na classe. Quem aí sentiu o chamado, me chama. Bora que a gente vai. Eu vou ficar muito feliz e grata de receber vocês lá com a gente, domingo, na Casa Luar. Como pode melhorar ainda mais? Agradeço a participação de todos. Ai, a Michelle falou que sua história é linda, Amanda. Ai, obrigada. Não tá aparecendo os comentários pra mim, algum É erro. por isso que eu tô lendo, porque você falou que não tá aparecendo. Mesmo você escreveu, mas não tá aparecendo. Escrevi pra você aparecer, mas não apareceu. Ela falou que sua Gratidão, história é linda. Michele. O que mais é possível, né? Então, a Amanda, por isso eu quis trazer a Amanda aqui. Na hora que a gente se encontrou lá no café lá,
E aí ela falou, eu falei, nossa, que Ela história, chorou, como falou pode assim, melhorar? foi. Essa história é igual a história do Joe Dispenza. Falei, uau, né? E essas histórias, assim, são histórias que realmente vêm, né? E eu acho que esse é um presente. Na verdade, você veio trazer esse presente para as pessoas, né? Com a sua história. Porque é realmente pessoas que quando acontece alguma coisa assim e as pessoas superam, é um presente as pessoas ouvirem isso para dizer, nossa, gente, é possível também. Se essa pessoa está com algum problema na vida e coloca aquele problema e não acha solução, e começa a ver histórias de pessoas que conseguiram passar por problemas que eram considerados impossíveis, a pessoa sai, parece que você abre um pouco mais a consciência. Porque às vezes a pessoa tá lá naquele grau de consciência baixo e escuta uma história dessa, ela se coloca no lugar. Então, a sua história é um presente para as pessoas. A sua história de Filho, superação vem aumentar o grau de consciência das pessoas. Porque a partir dessa história, elas podem ver que existem mais possibilidades, o que mais é possível. Então, se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Assim lá, eu falei, nossa, o Joey aconteceu com o Joey Dispenza isso. Olha, você também. Então, a gente fica muito feliz de ter essas histórias, de saber dessas histórias, de ouvir essas histórias. e Ah lá, aconteceu uma história muito interessante de cura também com o autor desse livro, com o Mark Wolin. também. Ele tinha ficado cego. E ele conseguiu Então, alcançar a cura de voltar a enxergar através do caminho de despertar essa consciência, de olhar para os traumas transgeracionais e também de despertar um novo olhar diante da vida. Então, e é isso, gente. A gente tem tanta coisa boa acontecendo, tem tanta gente recebendo cura, tem tantas histórias. É isso que a gente tem que ficar trazendo na rede, trazendo as coisas boas, porque tem tanto lixo, coisa de que traz medo. Medo é vibração baixíssima, ó. Medo vibra em 100 Hz aqui, ó. Só que se o tempo todo, se você liga a televisão, eu não assisto mais televisão. Eu não assisto jornal. Porque só me traz medo. Se a gente ficar no medo, caraca, a consciência é baixíssima. Então, assim, tem que trazer histórias que pra pessoa, vamos lá, vamos lá. Tem histórias boas, como que é a vida vale a pena. Existe uma possibilidade, né? Pela pom voando. Então é isso. A Fabi, corri as barras da minha filha assistindo a live. Como posso ser mais feliz e grata? A Fabi fez classe também recebendo vários presentes do universo, né, Fabi? Um dia você vai fazer live comigo, porque algumas meninas não escolhem fazer live, porque ainda não escolhem. Mas a Fabi tem várias histórias com as barras. já marca amanhã já, então. Fabi e Débora amanhã. É, Live. fazer uma live. Vamos lá, Fabi, bora, bora fazer live. A Michele, como é o nome do livro? Ela tá perguntando o nome do livro. Não começou com você. O autor é Mar. Mark Walling. A minha irmã comprou esse livro, ela me falou desse livro. Como o trauma familiar herdado nos define e como dar um fim a esse ciclo. Todos nós estamos fadados à repetição de traumas familiares. E tá tudo certo. E tá tudo bem, exato, e tá tudo bem. Na verdade, é só ferramenta de lapidação para chegarmos até o caminho da consciência. Sim. É sobre isso, né? É É um, sobre também não culpar o é outro. um grande presente, porque, né, a gente vai ficar mais 10 horas falando aqui, se deixar, né? É, Porque pois é, a foi gente tá até. esse caminho me fez descobrir muita coisa que eu carregava. E eu descobri que eu não era filha do meu pai aos 25 anos. E fiquei por 5 anos sem saber quem era o meu pai biológico. E no ano passado eu conheci meu pai. Então, por isso que eu falo que eu gosto da integração das ferramentas, né? E para mim, hoje, olhar para o campo sistêmico é a base de tudo, assim, né? Porque foi o caminho o qual eu cheguei, né? Cada um chega por um caminho. Então, agora a barra chega para ser a cerejinha desse bolo todo, em toda essa história aí, né? Então, quanto mais ferramentas, melhor, né?
E as barras, ela vem num espaço, ela vem para trazer espaço. Tanto que o mantra de Axis Consciousness é: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, né? Então é para realmente trazer esse espaço, trazer essa consciência. Muitas vezes as pessoas acreditam que as coisas têm que ser tudo difícil, né? Tudo tem que ser difícil, suado. E por que a gente não pode acreditar que as coisas podem ter mais facilidade, alegria e glória, né? Uhum. Porque elas Porque podem. o que mais é possível a partir disso. Gratidão, gente, já estamos aqui, já estamos passando da hora. Tá passando do O time. neném quer dormir. O neném quer dormir. Mas é isso, então. A gente marca outra para fazer outra para falar sobre as gerações, sobre esse livro aí e outros Paranauê. Então, assim, gente, podem mandar mensagem e é isso. Gratidão, como posso ser mais feliz e grato de ter a história da Amanda aqui, a Amanda, a história, esse presente que é para nós aqui estarmos hoje, essa noite de quinta-feira, de 1º de maio, aqui. E vocês, gratidão por estarem acompanhando aí. Nem tenho palavras. Como pode melhorar? E até domingo, então, Débora, e gratidão a todos que Até estiveram com a domingo. gente até esse momento. Tá bom. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Excelente final de sexta. É um final de semana prolongado dessa vez, né? Tchau, Sim. tchau. Tchau, tchau.